Salve, salve, meus brothers e sisters, tudo bem? Aqui é o professor Thiaguinho, comigo está tudo bem, graças a Deus. Galerinha, vou falar um pouquinho para vocês aí nessa aula sobre radioatividade ou radiatividade. Antes de falar o que é radioatividade, né, que é a emissão das partículas, né, dos átomos, eu vou falar para vocês algumas aplicações da radioatividade no nosso dia a dia, tá bem? Olha lá, galera, aplicação, tá? Primeiro, diagnóstico de doenças, que for detectar algum problema na tireoide, ó, usa o iodo. Tumores nos olhos e câncer, se utiliza o fósforo. Tumores cerebrais, o mercúrio. Obstrução do sistema circulatório, é o sódio, tá? Olha lá, tratamento de doenças, o cobalto, né? Quem conhece alguém que fez químio ou rádio, né? O cobalto é muito usado, tá? No tratamento de câncer, tá? Ele tem um período de meia-vida, né? Um período de meia-vida em torno de 5 anos, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre minha vida em um outro vídeo. O iodo, a tireoide, tá? Porque basicamente a radiação dentro do organismo, ela ataca as células, ela queima as células que estão se multiplicando, tá? Então ela, por isso que teoricamente ela mata o tumor. Mas também ela não sabe quais são as células saudáveis, quais são as células doentes. Então, ela ataca as células que estão se multiplicando no organismo. Por isso que ataca, né, vamos dizer assim, a primeira coisa que você vê, consequência, quem faz uma quimio-rádio, é a queda de cabelo e de unhas, porque as células se multiplicam todos os dias muito rapidamente. Tudo bem? Raio-X, é muito usada a radioatividade, né, para você detectar alguma fratura. O que acontece? Por isso que mulheres gestantes não podem fazer raio-X. Por quê? Porque o raio-x ele ataca, né, a radiação que vai entrar no seu organismo, ela ataca principalmente as células que estão se multiplicando. E as células estão se multiplicando com muita velocidade, onde? No feto, no bebê. Então essa radiação, quando ela entra com uma velocidade muito grande, ela pode ocasionar problemas no desenvolvimento aí do bebê. O bebê pode nascer com anomalia, sem perninha, sem bracinho, tudo bem? Raio-X é diferente de ultrassom, tá bom? Ultrassom, mulheres gestantes podem fazer, não pode fazer raio-X. Joia? Vamos lá, galerinha. Olha lá também na agricultura, muitos alimentos são irradiados, né, com principalmente a radiação gama. Essa radiação gama ela ataca principalmente o DNA e o RNA de micro-organismos e eles não se reproduzem. Então, o que acontece? Eles não se envolvem, não se multiplicam e o que acontece? Você acaba matando esse fungo, né? E o prazo de validade desse alimento aumenta bastante. Tudo bem? Tranquilo? E galera, queria falar para vocês, ó, na tecnologia, né? Você tem muito, né? A radiação aí, ó, o urânio se transformando em chumbo, né? Você usar urânio aí, você vê a quantidade de pela meia-vida do urânio, você consegue calcular a idade de rochas, tá? O período de meia-vida do urânio em milhões de anos. E o principal aqui, né, uma curiosidade, é o carbono 14. Né? Pela meia-vida do carbono 14, você consegue calcular a idade de fósseis. O período de meia-vida de carbono 14, galera, é mais ou menos em torno de 5.730 anos. Depois eu vou fazer um vídeo falando só de meia-vida. Por enquanto, só algumas aplicações, algumas curiosidades. É uma grande cientista que você pode estudar aí também, galera. É a Marie Curie, junto com o Pierre Curie, né, descobriram elementos, né, o elemento polônio, em homenagem ao país natal da Marie Curie, Polônia. Os dois morreram pelos efeitos da radiação no organismo. Eles sabiam, né, eles descobriram a radiação, elementos, mas não sabiam o que essa radiação causava no nosso organismo, Tá bom, galera? Vamos lá? Pessoal, olha, também é muito usado para uma fonte de energia muito grande, né? Os reatores nucleares é um processo de fissão nuclear. E a fissão nuclear, vou falar depois no outro vídeo, fissão e fusão, é uma reação química que libera altíssima quantidade de energia. Tá bom? Vamos lá, galera? Vamos lá. Armas nucleares, né? Bomba atômica. Tudo processo de fissão nuclear, as bombas atômicas. Bomba de hidrogênio é fusão nuclear, mas bomba de hidrogênio foi só usada em testes, nunca foi usada em guerras. Bom? Galera, então o que é radioatividade? Olha lá. É a emissão espontânea de núcleos instáveis, né? Eles emitem esses núcleos instáveis, muitas partículas nesse núcleo se tornam instáveis, e eles liberam partículas, né? Radiações, para se tornarem núcleos menores e, sendo assim, mais estáveis. Porém, esse novo núcleo formado pode continuar sendo instável. Então, ele vai liberar novas partículas, novas radiações,
para se tornar no núcleo cada vez menor, sendo assim mais estável, tá bem? Não há nada que o ser humano faça para impedir com que os elementos não emitam a radiação, tá? Esse é um processo natural, espontâneo, tá? Os elementos, eles emitem radiações. Tudo bem? Então, esse processo, né, a reação que ocorre, né, alterando o número atômico de um átomo, é chamada reação nuclear ou decaimento radioativo. Vamos lá, nós temos 3 tipos, galera. Vou focar no que é mais importante para efeito de exercícios vestibular, beleza? Nós temos 3 tipos. Primeiro, tá? Nós temos 3 tipos de partículas, beleza? Vamos ver elas agora. Olha lá. Primeiro você tem um bloco de chumbo, né? Aqui tem um material radioativo, tá? O chumbo é um dos poucos materiais, né, que conseguem barrar as radiações, todos os tipos de radiação. E aqui eles fizeram um experimento, colocaram um campo magnético carregado positivamente e um campo magnético carregado negativamente. E colocaram uma placa fluorescente para captar essas radiações. Onde essa radiação bater, vai queimar. Olha essa primeira radiação. Enxergaram? Olha lá de novo. Ó. Essa radiação emitida, né, pelo material radioativo, essa partícula, ela foi atraída por um campo carregado positivamente. Então, pode ter certeza que essa partícula, ela tem carga negativa. É a partícula beta. Carga negativa. Olha a próxima partícula. Não sofreu atração por nenhum campo. Ou seja, não tem carga elétrica. É a radiação gama. Carga zero, massa zero. A beta tem carga -1 e massa 0. E depois uma terceira partícula, ó, ela foi atraída por um campo carregado negativamente. Então é a partícula alfa. Se ela foi atraída por um campo negativo, é porque ela tem carga positiva. Carga +2 e massa 4. Tudo bem, galerinha? Tranquilo? Então, em termos de partícula, né, tem que lembrar essas 3, alfa, beta e gama. Vamos lá. Emissões, partículas alfa. Para quem não sabe, olha lá, a partícula alfa, ela tem carga +2 e massa 4. Ou seja, ela é formada por 2 prótons e o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, se ela tem 2 prótons, para a massa dar 4, ela tem 2 nêutrons também. Em termos de velocidade, a partícula alfa ela tem massa 4, é uma partícula pesada, então ela tem uma velocidade pequena. Tudo bem? Em torno de 20 mil quilômetros por segundo. Em relação à partícula, é uma velocidade baixa. Uma simples folha de papel consegue barrar essa radiação. Tudo bem? Ela tem uma baixa velocidade e, portanto, ela tem uma baixa penetrabilidade. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Aí, +2 e 4. Isso tem que memorizar para exercício. Tudo bem? E a primeira lei da radioatividade já diz o seguinte, que quando uma partícula, né, um núcleo, emite uma partícula alfa, o número atômico do elemento formado vai diminuir em 2 unidades e o número de massa diminui em 4 unidades. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo, galera? Ó, vamos lá. Faz de conta que você não sabe esses números aqui, ó. A radioatividade é a única parte da química que trabalha com reações nucleares. E se fala reações nucleares, vai mexer no núcleo, no número de prótons. Por isso, se você mexer no número de prótons, você mexe no número atômico, você muda o RG do átomo, a identificação dele, pelo número de prótons. Se você mudar o número atômico, o número de prótons de um átomo, ele se transforma em outro elemento químico. É como se você mudasse o RG de uma pessoa, ela se transforma em outra pessoa, teoricamente. Tudo bem? Então, é a única parte da química que trabalha com reações nucleares, mexe no núcleo. Ligação iônica, covalente, aquilo lá mexe com elétrons da camada de valência apenas. Tá? Reações nucleares, radioatividade, mexe com o núcleo, mexe no número atômico, no número de prótons. Por isso que um elemento se transforma em outro. Os alquimistas não sabiam disso. Por isso eles não conseguiam transformar os metais em ouro. Isso é possível através da radioatividade. Então, olha lá, galera. Uma dica para você. Ó. O átomo de urânio emitiu uma partícula alfa. Você tem que lembrar, partícula alfa. Opa! Ela tem carga +2 e massa 4. Ok? Bom, ao emitir uma partícula alfa, qual é o número atômico e o número de massa do novo elemento formado? Então, vamos lá. Você vai usar o quê? A lei da conservação das massas. Lei de Lavoisier. Vamos lá. Qual é a massa total dos reagentes? 235.
Se você somar a massa da partícula alfa mais a massa do elemento formado, tem que dar quanto? 235. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então vamos lá. Que número somado com 4 dá 235? Ó, 231. Conservação das massas. E também ocorre uma conservação das cargas. Tudo, exatamente tudo se transforma. Então, qual é a carga total nos reagentes? Ó, número atômico total dos reagentes, 92. 92 prótons. Se eu somar o número de prótons da partícula alfa e o elemento formado, tem que dar 92. Tudo se transforma. Ó, que número somado com 2 dá 92? 90. Esse é o número atômico. Tudo bem? Há uma conservação das cargas e das massas. Por isso que quando um átomo, né, um elemento, emite uma partícula alfa, ó, 92, o novo elemento formado diminui em 2 unidades. E o número de massa diminui em 4 unidades. Tudo bem, galera? Vamos lá? Tranquilo? Bom, emissão agora é emissão de partículas beta. Beta, vamos lembrar, ela tem carga -1 e massa 0, ou seja, uma partícula bem mais leve que a partícula alfa. Portanto, ela tem uma velocidade muito maior, em torno de 270 mil km por segundo. Tá? Então, se ela tem uma alta velocidade, que é uma partícula que não tem massa, ela tem uma alta penetrabilidade. Então, você precisa de uma espessura de 4, 5 centímetros de madeira ou de concreto para conseguir barrar essas partículas beta. Tudo bem? Gente, essa partícula tem carga o quê? Oh, negativa e não tem massa. O que você lembra? Elétron. Na verdade, é um elétron emitido, né, pelo núcleo de um átomo. Tudo bem? Professor, mas espera um pouquinho. Núcleo não são prótons e nêutrons? Como que liberam um elétron do núcleo? Gente, na verdade, esse elétron emitido pelo núcleo em alta velocidade, ele veio na quebra de um nêutron. Esse nêutron no núcleo, quando ele é quebrado, ele forma um próton, que tem carga +1 e 1. Tudo bem? E a partícula beta, que seria o quê? Um elétron. Então, esse elétron ele é gerado na quebra do nêutron, que está no núcleo. E o próton continua no núcleo. Né? O nêutron, quando quebra, origina um próton, que continua no núcleo. E esse elétron é arremessado do núcleo em altíssima velocidade. É a chamada partícula beta. Tudo bem, galerinha? Vamos lá? Tá aí o que eu acabei de falar, beleza? Então, a segunda lei, né, lei de Sorge, Farras e Russell, fala da emissão de partícula beta. O que acontece com o elemento quando ele emite uma partícula beta? Vamos ver? É só usar um macetezinho. Fazer a conservação das massas e também das cargas, né, dos números atômicos, número de prótons. Vamos lá? Olha lá, galerinha. Por exemplo, não sabemos, né, o número de massa, ó, nem o número atômico desse elemento aqui, polônio. Então, o que acontece com o bismuto, né, ó, número atômico 83, massa 210. O que acontece com ele quando ele emite uma partícula beta? Você tem que memorizar, partícula beta, carga -1 e massa 0. Vamos lá? Então, vai formar o polônio. Qual é o número atômico e o número de massa do polônio? Então, vamos lá, conservação das massas. Massa total dos reagentes, 210. Olha lá, que número somado com 0 vai dar 210? 210, ó, conservação das massas. Soma das massas dos produtos, 0 mais 210 é igual a massa dos reagentes. Vamos lá. Qual é o número total aqui de cargas nos reagentes? 83. Se você somar as cargas da partícula beta e do elemento polônio, tem que dar quanto? 83. Então, eu pergunto, que número, ok? Somado com -1 dá 83. Opa! 84. 84 menos 1, 83. Então, polônio tem número atômico 84 e massa 210. Tudo bem? É só fazer a conservação das cargas e das massas. Beleza? Tudo se transforma. Tudo bem? E a gama? Galera, os raios gama, carga 0 e massa 0. É uma partícula que não tem carga nem massa. Ou seja, tem uma altíssima velocidade. Velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo, moçada. Ou seja, se não tem carga e não tem massa, imagina a velocidade dela, é muito alta. 300 mil quilômetros por segundo. Se a velocidade dela é altíssima,
a penetrabilidade dessa radiação, dessa partícula, dessa radiação gama é muito alta, tá bom? Então, para você conseguir barrar essa radiação gama, apenas um material chumbo, em torno de 5, 6 centímetros de chumbo de espessura, para conseguir barrar esses raios gama. Tudo bem, galera? Pode ver, quem trabalha em setor de raio-x fica numa casinha, uma proteção. Aquela proteção geralmente é de chumbo, para conseguir barrar essa radiação. Mesmo assim, ele fica e acaba sendo exposto. Trabalha todo dia, às vezes sai daquela casinha, tem radiação no ambiente. Tudo bem? Galera, o que são os raios gama, então? Nada mais é do que ondas eletromagnéticas que carregam uma altíssima energia. Beleza, galera? Aí. Galera, então o que a gente tem que lembrar? As principais, para efeito de vestibular: partícula alfa, carga mais 2 em 4, massa 4. Partícula beta, carga menos 1 em massa 0. Raios gama, carga 0 e massa 0. Além dessas que aparecem em exercícios, tá? O nêutron, que tem carga 0 e massa 1. O próton, que tem carga mais 1 e massa 1. E o pósitron, ou antielétron, o pessoal fala, né? O pósitron é uma partícula de carga positiva e massa 0. Isso vem aparecendo em alguns vestibulares de uns anos para cá. Então você tem que memorizar alfa, beta e gama, nêutron, próton e pósitron. Beleza, moçada? Vamos continuar? Olha o que aparece às vezes. Ó, poder de penetração que eu falei para vocês. Ó, qual é a mais pesada? A alfa, uma folha de papel consegue barrar. A beta, ó, consegue atravessar o papel, mas não atravessa 2 milímetros de chumbo. Agora, olha o raio gama. Eu preciso de em torno de 6 centímetros de espessura de chumbo para conseguir barrar. Tudo bem? Então, o poder de penetrabilidade da partícula gama é muito maior que da beta, que é maior que a da alfa. Beleza? Aí. Galera, para o exercício legal, ó. Ao se desintegrar, o átomo Rn emite 3 partículas alfa. Vamos montar? Então ele vai emitir, vai estar lá no produto. Então, ele vai emitir, ó, 3 partículas alfa. Tem que lembrar que a partícula alfa, ó, carga mais 2 e massa 4. E 4 partículas beta. Então, ele emite, a gente explica separadamente, alfa e beta. Esse exercício ele emitiu as duas ao mesmo tempo, alfa e beta. E vai se transformar num novo elemento. Ele quer saber o número atômico e o número de massa do novo elemento formado. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos lá. Qual é a soma total, né, das cargas nos reagentes? Ó, 86. 86 é igual. Se você somar todas as cargas elétricas da partícula alfa, da beta e do elemento X, tem que dar 86. Então, vamos lá. 3 vezes mais 2, 86 é igual. 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 1, ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais o número atômico do elemento. Tudo bem? Então vai ficar 86 é igual a 6 menos 4, 2 mais E. 86 menos 2, 84. Então o número atômico do elemento formado, 84. Tudo bem? Tranquilo, galera? Agora vamos lá para cima. Número de massa. Vamos lá. Vou usar uma outra corzinha aqui, tá bem? Opa, o pretinho. Vamos lá. Então, a massa total dos reagentes, 222, é igual. Partícula alfa tem massa 4, mas como tem 3 partículas, 3 vezes 4, 12. Mais partícula beta tem massa 0, 4 vezes 0, 0. Mais o número de massa do elemento X. Então, se você somar 12 mais 0 mais o número de massa do elemento X, a soma total de massa dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. 222 é igual a 12 mais A. 222 menos 12 é igual a massa do elemento. Tudo bem, galera? Tranquilo? Entenderam? Então, você vai sempre fazer isso daí, ok? Sem segredinhos, tranquilo? Então, você vai chegar no número de massa aqui igual a quanto? 210. 84 e 210. Beleza? Só limpar o que eu fiz aqui, ó.
Vou deixar anotado do slide aqui. Opa. Beleza? Número de massa, 210. Tranquilo? É isso aí. Mais um exercício só que eu queria fazer com vocês, galera, é o seguinte. Olha lá. Agora, ele vai te dar o elemento de origem, urânio 92-238, vai se transformar em Pb. E assim, nessa transformação, nesse decaimento radioativo, ele emite partículas alfa e beta. E ele pergunta qual é o número de partículas alfa e beta. Aqui tem uma dica. Muito cuidado. Vamos lá? Então, ele vai se transformar, né? Ele vai se transformar no urânio 92-238, vai se transformar no chumbo 82-206. Então, ele vai liberar partículas alfa e beta. Quantas? É o que ele quer saber. Então, eu vou chamar de X partículas alfa, Y partículas beta. Quando ele pedir o número de partículas alfa e beta, presta atenção. Você vai começar sempre por cima, pelo número de massa. Por quê? Porque o número de massa da partícula beta é zero. Então, qualquer número que for o Y aqui, quando você multiplica por zero, vai dar zero. Você cancela a variável Y. Já descobre o X. Então, sempre que ele pedir número de partículas alfa e beta emitidas, sempre comece por cima, pelo número de massa. Qual é a massa total dos reagentes? 238. Isso é igual a soma das massas dos produtos. A partícula alfa tem massa 4, como tem x partículas, 4 vezes x. 4x. Mais y vezes 0, 0. Mais 206. Entenderam o macete? Soma da massa dos reagentes é igual a soma das massas dos produtos. 238 menos 206... 32 é igual a 4x. Então, x é igual a 8. Ou seja, liberou 8 partículas alfa. Tudo bem, galera? É o que eu fiz, Tá bom? E agora? Descobriu o x? Agora vai para a parte de baixo. Vamos fazer aqui a continha? Opa! Pegar uma cor verde. Olha lá. 92. É igual a soma das cargas elétricas dos reagentes tem que ser igual a soma das cargas elétricas dos produtos. Partícula alfa tem carga mais 2, como são 8, 8 vezes mais 2, mais 16. Partícula beta tem carga menos 1, como eu tenho y partículas, y vezes menos 1, menos y, mais 82. Bem, tudo se transforma. Então, 92 é igual a 82 mais 16, 98 menos y. 92 menos 98 vai dar menos 6 é igual a menos y. Multiplica por menos 1, y é igual a 6. Beleza? Serão emitidas. Vou fechar aqui agora, tá bom? Olha lá. Opa! Vamos lá? Aí, serão emitidas 6 partículas beta. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Treinem exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços, bons estudos. Fiquem com Deus.